Então hoje é dia de falarmos sobre a Auren, Aure 3, né? Uma das coisas que mais nos preocupa é o perfil da dívida, uma vez que a parte de combinação de negócios com a AES Brasil, né? Pode surgir as questões sobre alavancagem. Então, uma das coisas que a gente mais tem que observar é o perfil de dívida da empresa. A gente vai falar disso, também fazer alguns comparativos, observar algumas tendências no mercado, alguns indexadores de longo prazo da dívida. Também vamos observar se ela já está como uma boa oportunidade no nosso painel inteligente. Mas antes, vamos pedir aquele like. Se você gosta dos nossos conteúdos, acompanha ele, peço aí o seu like também. Se você não é inscrito, que você se inscreva no nosso canal. Mas vamos lá, sem muita enrolação, falar um pouco sobre o perfil da dívida da empresa. Quando você vai investir numa empresa, pessoal, você sempre deve saber qual que é a modelagem ou o perfil de dívida na qual ela está submetida. Por exemplo, a empresa ela pode ter dívidas oriundas de debêntures, né, que são lançamentos buscando empréstimos, dinheiro, necessariamente recorrendo a títulos, emissões, né? Pode ser tanto de investidores institucionais como do público em geral. E essas dívidas podem estar atreladas a alguns indexadores que fazem total ou que têm total importância no perfil desta dívida. Então, o que a gente pode observar aqui é que hoje a Auren tem 51%, ou seja, a maioria da sua dívida atrelada a lançamento de debêntures. E essas debêntures estão atreladas aqui ao indexador, né, ou grande parte da dívida, 77%, mais de 2/3, está atrelada ao IPCA. Isso tira um pouco do peso da questão do alongamento dessa dívida e dos juros, né, da mora destas dívidas, porque o IPCA, se a gente levar em conta aqui aquela brincadeira, né, que sempre lança aí da inflação de 4,5%, essas dívidas atreladas a 4,5% está bem distante das dívidas atreladas ao CDI, que pode replicar aí uma Selic de aproximadamente 13 indo para 15, né? Então está muito mais tranquilo aqui. É claro que também tem taxas de juros de longo prazo, 16% e 7%, algumas debêntures lançadas aí pagando o prêmio de CDI, né? Então isso daqui é o perfil da dívida. Tanto é que se você tem dúvidas sobre, por exemplo, esse TJLP, o próprio BNDES lança aqui, né, se você entrar no próprio site deles, você vai ver que a taxa de juros de longo prazo hoje está por volta de 8%. Então, quando a gente olha na modelagem da dívida aqui, a gente está falando de PCA de aproximadamente 4,5%, a gente está falando de um CDI de aproximadamente 13%, se a gente colocar spread, e uma taxa de juros de longo prazo de aproximadamente 8%. Esse é o balanço da dívida. O mais caro é a menor proporção, depois vem na média, e o mais baratinho aqui a maior proporção da dívida, ok? E quando você desce aqui no modelamento da dívida, você até vê qual que é o prazo médio dos vencimentos dela. Então você vê que tem muitos vencimentos para lá de 2030, então títulos e dívidas de longuíssimo prazo. E grande parte delas, né, a gente até pode ver aqui que são lançamentos de debêntures, juros e spreads bem baixos. Então a gente percebe que tem dívidas até para 2047 e 2046, atrelado ao IPCA aqui, o que acaba favorecendo um pouco a questão do endividamento da empresa, ok? Outra coisa também que a gente deve observar. Sempre que você vai observar a empresa, é bom você olhar a questão da dívida sobre o patrimônio e sobre o EBITDA. Por exemplo, se você chegar aqui e utilizar os indicadores de endividamento e observar que essa dívida líquida pelo patrimônio líquido está acima de 1, é perigoso. E a dívida líquida pelo EBITDA acima de 3 também é perigoso. Então, por enquanto, ela está tranquila aqui. Mas o que a gente tem que fazer? Vem aqui na página do investidor, relação com o mercado aqui, né? Relação do investidor, você vai ver que a questão da divulgação de resultados do quarto trimestre, que é aquilo que muita gente está esperando, dia 24 vai traçar novos rumos aqui para esses números. E de fato, está todo mundo ansioso para saber isso daqui. Outra coisa também que o mercado está bem ansioso para saber é esse cara aqui, olha, cadê os indicadores de eficiência e rentabilidade? Que hoje a margem líquida já superou os dois dígitos, 10,96%, que é excelente, quase 50% ou mais de 50% da margem é convertida em margem líquida. E o ROI aqui precisa melhorar um pouco, né? Se melhorar acima dos 10%, também é alegria para o mercado, né?
De fato, é uma empresa que hoje está descontada, um PL aqui um pouco alto, algumas questões contábeis pode dar uma amenizada e aqui também a gente espera a questão dos dividendos. Pagava muito extraordinário, pagava bons dividendos, chegou a bater 22 na época boa aí de dividendos da Auren e agora deu uma boa queda. A gente também tem que observar isso daí bem de perto. O ROIC faz muito sentido nesta época de juros altos, 5,47%. Se esses dois aqui melhorar para a ordem de 10%, já começa a brilhar os olhos de muitos investidores aí. Isso vai acontecer com você também? Pois é, quando a gente faz um comparativo, é claro que é um pouco difícil da gente fazer um comparativo totalmente correlacionado de Auren, uma empresa que agora praticamente domina o mercado de energia, né, de geração de energia limpa, é um pouco difícil, mas a gente pode colocar alguns pares só para a gente ter uma ideia. Por exemplo, ela está bem na metade do caminho aqui, né, na meiuca aqui, segundo lugar, quando a gente fala, por exemplo, olha, de dividendos, a melhor hoje é a CEMIG. Questão de PL, o mais baixo hoje também é a CEMIG. Na questão do desconto de empresa, o mais baixo é a Auren. Quando a gente fala também do EV/EBITDA, né? Aqui, ó, aqui também o melhor é a CEMIG, ou seja, quanto mais baixo, melhor. A questão das margens, né, que a gente pode observar, eficiência, né? Quem está melhor aqui? Eu gosto sempre de olhar a líquida, CEMIG também muito bem. Parte de endividamento, quem está mais tranquilo? A Auren. Parte de retorno, ROI e ROIC, né? CEMIG disparado, né? E o ROIC dela também aqui, né? Quase 20 e 20, né? 23 e quase 20. É isso que a gente espera aqui, tá? É exatamente isso que a gente espera em Auren. Quando a gente observa aqui a parte de rentabilidade, se você vier aqui, ó, e pegar aqui, ó, esses indicadores e passar para rentabilidade, pegar nos últimos 5 anos aqui, igualar a série histórica. Na verdade, a Auren não tem mais de 5 anos, mas tudo bem. Ó, quem que retribuiu, quem que trouxe mais retornos? CEMIG. No médio prazo, 5 anos, aqui incluindo os dividendos, CEMIG disparado. Copel 79, CEMIG 130 e Auren menos 7 aqui. Uma coisa também que a gente tem que observar, o IPCA, a incidência dele sobre as dívidas, que é a maior dívida hoje de Auren, é bem tranquila. A gente falou, né, sobre esse acumulado dos últimos 12 meses na ordem de 4, 4,5, então esse vai ser o perfil de 77% da dívida de Auren. As outras, a taxa de juros de longo prazo, sempre bom você refletir, pesquisar sobre esses indexadores, especialmente nas empresas que estão na sua carteira, ok, pessoal? Quando a gente observa movimento de curto prazo, olha que interessante, neste mês ela já subiu 6,8%, quase 7%, só que nos últimos 12 meses amarga 34% de queda. Vamos ver os controladores, ó. Dica aí para vocês, Griffin.app. Se a gente pegar aqui e procurar a Auren Energia, pegar ela aqui, os controladores fizeram bastante compra, eles ainda estão em programa de recompra, tá? Recompra, salvo engano, vai até maio de 2026, tá? Programa de recompra. Fizeram bastante compra aqui em 2024, dezembro, final do ano, mas tem aqui um intervalo bem grande, né? Nunca compraram, compraram só agora. Vamos ver se com esta alta, né? Ou então eles compraram aqui a quase R$ 10, né? Vamos ver se eles compram agora 8 e pouquinho, que pode. Claro, o princípio da economia é escassez, né? Escassez, tendo escassez, você sobra o preço. Se eles comprarem mais, é provável que isso daqui suba um pouco. Para a gente também ter uma ideia mais de curto prazo, vamos ver aqui no Invest Site, parte de aluguel de ações de Auren. Isso pode traçar alguns movimentos também. Vamos pegar aqui, ó, Auren 3. Vamos ver quanto que está a quantidade de ações alugadas primeiro. Então, vou vir em aluguel de ação. Vamos pegar aqui o último dado. No último dado, a gente percebe que está tendo um aumento das ações alugadas. Cuidado aí, tá, pessoal? Muitos vendidos aqui, tá? Olha, saiu de 1% para quase 7%. Embora nos últimos dias aqui teve uma quedinha por conta da alta do ativo. Então, você vê que isso daqui é totalmente correlacionado, né? Cai a quantidade de ações alugadas, sobe o preço, tá? E também o contrário é verdadeiro. Tanto é que toda essa alta foi queda do ativo e agora que está dando uma subidinha aí, tá? Isso quem diz não sou eu, é o mestre Barsi quem diz, né? Um novo indicador de preço do mercado, quantidade de ações alugadas, ok? Se isso daqui voltar a subir, você toma cuidado que o preço pode ser refletido também numa queda, tá bom? Eu acho que está mais na expectativa dos resultados, talvez mais otimismo aí.
e por isso que está tendo aí uma saída dos vendidos para não tomar um strike aí nos seus fundos, ok? Vamos ver quanto que está pagando de aluguel? Eu vou pegar aqui ações, agora eu vou pegar registro e vamos dar uma olhada aqui quanto que está pagando de taxa de aluguel. Ó, já chegou a pagar 1,5, agora está pagando zero nada. Não tem aqui atratividade para aluguel. As pessoas estão sendo atraídas mesmo, né? Pessoas, investidores, para a questão do short, né? Operar vendido. Tá bom? Na nossa carteira aqui pública do canal, eu estou sempre mostrando para vocês. Eu não tenho ela hoje comprada, tá? Eu estou com o Bradespar, Banco do Brasil e Vale, mas ela está aqui no meu radar de ações BR. Olha lá, ó. Até coloquei ela aqui, ó, Auri 3, tá? No meu radar. Será que eu tinha colocado alguma marcação de entrada aqui? Acho que não, né? Ela deu uma esticada boa aqui, né, nesses últimos dias. Vou colocar aqui uma marcação. Vamos pegar aqui o último preço, o piso dela aqui que ela tinha batido, talvez essa marcação aqui de 8,12. Vou colocar até uma linha aqui, olha, pegar aqui mais ou menos 8,10, colocar uma marcação de entrada. E também eu vou pedir para ele me lembrar aqui, olha, não, já tinha colocado 7,80, por isso que eu não recebi, né? Vou modificar aqui, eu vou colocar 8. Eu acho que 7,80 não volta mais. Vou colocar 8,10 aqui, ó, modificar. Então, vou ser lembrado, se atingir 8,10, é provável que eu faça uma entrada aí ao vivo com vocês, tá bom? No nosso painel inteligente, vamos ver se ela já se apresenta como uma boa oportunidade. Auri 3, vou dar um Enter. Quase, pessoal, tá barata para Graham, mas não tá para Greenblatt. Por quê? Por causa do ROI. Vamos ver dia 24 se isso daqui muda, ok? Mas se eu filtrar aqui, olha, ações baratas de Graham e ações baratas de Greenblatt, tem bastante empresas aqui, especialmente do setor elétrico. Tem empresas aqui pagando 20% de dividendos, 10% de dividendos, 19% de dividendos, entre outras 12% sendo baratas para Graham e Greenblatt, estratégias fundamentadas. Painel inteligente, vou deixar o link aí na descrição e nos comentários. Aproveita, corre lá que está na promoção. Pessoal, o vídeo era esse. Se vocês gostaram, não esquece de deixar aquele like, também se inscrever no nosso canal e compartilhar o nosso conteúdo. Obrigado pela atenção. Até mais. Tchau, tchau.